Srimad Bhagavatam, nono canto, capítulo 5. A vida de Durvasa Muni é poupada. Shukadeva Goswami disse: ao receber este conselho do Senhor Vishnu, Durvasa Muni, que estava sendo deveras atormentado pela Sudarshana Chakra, imediatamente aproximou-se de Maharaja Ambarisha. Muito sentido, o Muni caiu e agarrou os pés de lótus do rei. Quando Durvasa tocou seus pés de lótus, Maharaja Ambarisha ficou muito acanhado. E quando viu Durvasa tentando oferecer orações, ele, devido à misericórdia, ficou ainda mais constrangido. Assim, logo ele começou a oferecer orações à grande arma da personalidade de Deus. Maharaja Ambarisha disse: ó Sudarshana Chakra, és o fogo, és o poderosíssimo sol, e és a lua, o mestre de todos os luzeiros. És a água, a terra e o céu, és o ar, és os 5 objetos dos sentidos, som, tato, forma, paladar e olfato, e também és os próprios sentidos. Ó predileta de Achyuta, a personalidade de Deus, tem milhares de raios. Ó mestre do mundo material, demolidor de todas as armas, visão original da personalidade de Deus, ofereço-te minhas respeitosas reverências. Por favor, dá abrigo a este Brahmana e sê auspiciosa com ele. Ó roda Sudarshana, és a religião, a verdade, as afirmações encorajadores, o sacrifício e a desfrutadora dos frutos do sacrifício. És a mantenedora de todo o universo e és o supremo poder transcendental nas mãos da personalidade de Deus. És a visão original do Senhor e, portanto, és conhecida como Sudarshana. Tudo foi criado por intermédio de tuas atividades e, portanto, és onipenetrante. Ó Sudarshana, tens um eixo muito auspicioso e, portanto, és o sustentáculo de toda a religião. Para os demônios irreligiosos, és exatamente como um cometa inauspicioso. Na verdade, és a mantenedora dos 3 mundos. És plena de refulgência transcendental. És tão rápida como a mente e és capaz de operar maravilhas. Tudo o que consigo fazer é pronunciar a palavra Namaha, oferecendo-te todas as reverências. Ó Mestre do Verbo, com tua refulgência repleta de princípios religiosos, dissipa-se a escuridão do mundo e manifesta-se o conhecimento das pessoas eruditas ou das grandes almas. Na verdade, ninguém pode suplantar tua refulgência, pois todas as coisas, manifestas ou imanifestas, grosseiras ou sutis, superiores ou inferiores, são simplesmente várias de tuas formas que se manifestam através de tua refulgência. Ó entidade infatigável, quando és enviada pela personalidade de Deus para te infiltrares entre os soldados dos Daityas e dos Danavas, permaneces no campo de batalha e incessantemente decepas os seus braços, abdômenes, coxas, pernas e cabeças. Ó protetora do universo, a personalidade de Deus ocupa-te como sua arma onipotente que mata os inimigos invejosos.
para o benefício de toda a nossa dinastia, por favor, favorece este pobre Brahmana. Com isto, de certo, prestarás um imenso favor a todos nós. Se acaso nossa família deu caridade às pessoas corretas, se realizamos cerimônias ritualísticas e sacrifícios, se executamos apropriadamente nossos deveres ocupacionais e se fomos guiados por brahmanas eruditos, desejo, em troca, que este Brahmana seja liberto do ardor produzido pela Sudarshana Chakra. Se a personalidade de Deus, que é o primeiro sem segundo, que é o reservatório de todas as qualidades transcendentais e que é a vida e alma de todas as entidades vivas, está satisfeito conosco, desejamos que este Brahmana, Durvasa Muni, livre-se da dor de ser queimado. Shukadeva Goswami prosseguiu. Depois que o rei ofereceu orações a Sudarshana Chakra e ao Senhor Vishnu, a Sudarshana Chakra, devido a essas orações, tornou-se pacífica e parou de queimar o Brahmana conhecido como Durvasa Muni. Durvasa Muni, o místico extremamente poderoso, na verdade ficou satisfeito ao ver-se livre do fogo da Sudarshana Chakra. Daí, ele louvou as qualidades de Maharaja Ambarisha e ofereceu-lhe as mais elevadas bênçãos. Durvasa Muni disse: Meu querido rei, hoje percebi a grandeza dos devotos da personalidade de Deus, pois embora eu tenha cometido uma ofensa, oraste em prol de minha boa fortuna. Para aqueles que alcançaram a personalidade de Deus, o mestre dos devotos puros, que lhes é impossível fazer e que lhes é impossível abandonar, que é impossível para os servos do Senhor, basta ouvir o seu nome para que a pessoa se purifique. Ó Rei, deixando minhas ofensas passarem despercebidas, salvaste minha vida. Portanto, sinto-me muito agradecido a ti, porque és tão misericordioso. Esperando o regresso de Durvasa Muni, o rei não havia comido. Portanto, quando o sábio voltou, o rei caiu aos seus pés de lótus, satisfazendo-o em todos os sentidos, e alimentou-o suntuosamente. Assim, o rei acolheu respeitosamente Durvasa Muni, que após comer muitas variedades de alimentos saborosos, ficou tão satisfeito que, com grande afeição, pediu ao rei que também comesse, dizendo: Por favor, toma a tua refeição. Durvasa Muni disse: Estou muito satisfeito contigo, meu querido rei. Primeiramente, pensei que fosses um ser humano comum e aceitei tua hospitalidade. Porém, mais tarde, pude entender, através de minha própria inteligência, que eras o mais sublime devoto do Senhor. Portanto, pelo simples fato de te ver, tocar teus pés e falar contigo, fiquei satisfeito e sinto-me agradecido a ti. A cada momento, todas as benditas mulheres dos planetas celestiais cantarão continuamente acerca do teu caráter imaculado, e as pessoas deste mundo também cantarão continuamente as tuas glórias. Sri Shukadeva Goswami continuou: Estando então satisfeito sob todos os aspectos,
o grande yogo místico Durvasa pediu permissão e partiu, glorificando continuamente o rei. Através dos caminhos celestes, ele foi até Brahmaloka, onde inexistem agnósticos e especuladores filosóficos áridos. Durvasa Muni deixara a residência de Maharaja Ambarisha e durante a sua ausência, que durou 1 ano completo, o rei jejuou subsistindo apenas de água. Depois de 1 ano, quando Durvasa Muni retornou, o rei Ambarisha alimentou-o suntuosamente com todas as variedades de alimentos puros. Então, ele próprio também comeu. Ao ver que o Brahmana Durvasa escapara do grande perigo de ser queimado, o rei pôde entender que, pela graça do Senhor, ele próprio também era poderoso, mas não atribuiu a si nenhum mérito, pois sabia que o Senhor fizera tudo. Dessa maneira, devido ao serviço devocional, Maharaja Ambarisha, que era dotado com muitas variedades de qualidades transcendentais, conhecia por completo o Brahman, Paramatma e a Suprema Personalidade de Deus. E assim executou o serviço devocional perfeito. Devido à sua devoção, ele achava que até mesmo o planeta mais elevado deste mundo material estava no mesmo nível dos planetas infernais. Srila Shukadeva Goswami prosseguiu. Depois, devido à sua avançada posição em vida devocional, Maharaja Ambarisha, que não desejava continuar vivendo com envolvimentos materiais, retirou-se da vida familiar ativa. Ele dividiu sua propriedade entre seus filhos, que eram tão qualificados como ele. Tomou a ordem de Vanaprastha e partiu para a floresta a fim de concentrar sua mente apenas no Senhor Vasudeva. Todo aquele que cante esta narração, ou pelo menos pense nesta narração das atividades de Maharaja Ambarisha, com certeza tornar-se-á devoto puro do Senhor. Pela graça do Senhor, aqueles que ouvem a respeito das atividades do grande devoto Maharaja Ambarisha, com certeza liberam-se ou tornam-se rapidamente devotos. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 9º canto, 5º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado A Vida de Durvasa Muni é Poupada. Srimad Bhagavatam, 9º canto, capítulo 6, A Queda de Saubhari Muni. Shukadeva Goswami disse: Ó Maharaja Parikshit, Ambarisha teve 3 filhos chamados Virupa, Ketuman e Shambhu. De Virupa surgiu um filho chamado Prishadaswa, e de Prishadaswa veio um filho chamado Hatitara. Hatitara não teve filhos e, portanto, pediu ao grande sábio Andira que gerasse filhos para ele. Devido a este pedido, Andira gerou filhos no ventre da esposa de Hatitara. Todos esses filhos nasceram com poderes bramínicos. Tendo nascido do ventre da esposa de Hatitara, todos esses filhos eram conhecidos como pertencentes à dinastia de Hatitara. Porém, como nasceram do sêmen de Andira,
também eram conhecidos como a dinastia de Andira. Entre toda a progenie de Hatitara, esses filhos eram muito notáveis, porque devido ao seu nascimento eram considerados brahmanas. O filho de Manu foi Ikshvaku. Quando Manu espirrou, Ikshvaku nasceu de suas narinas. O rei Ikshvaku teve 100 filhos, dentre os quais destacavam-se Vikukshi, Nimi e Dandaka. Dos 100 filhos, 25 tornaram-se reis na parte ocidental de Aryavarta, um lugar situado entre os Himalaias e as montanhas Vindhya. Outros 25 filhos tornaram-se reis na parte oriental de Aryavarta, e os 3 principais filhos tornaram-se reis na região central. Os outros filhos tornaram-se reis em vários outros lugares. Durante os meses de janeiro, fevereiro e março, as oblações apresentadas aos antepassados chamam-se Astaka Srada. A cerimônia Srada é realizada durante a quinzena da lua nova do respectivo mês. Quando Maharaja Ikshvaku fazia suas oblações nesta cerimônia, ele ordenou que seu filho Vikukshi fosse imediatamente à floresta para trazer alguma carne pura. Em seguida, o filho de Ikshvaku, Vikukshi, foi para a floresta e matou muitos animais que serviam perfeitamente para as oblações. Mas aconteceu que, fatigado e faminto, ele caiu vítima do esquecimento e comeu um coelho que matara. Vikukshi ofereceu os restos da carne ao rei Ikshvaku, que a deu a Vashista para que este a purificasse. Mas Vashista percebeu imediatamente que parte da carne fora comida por Vikukshi, e portanto disse que ela não podia ser usada na cerimônia Srada. Ao receber esta informação de Vashista, o rei Ikshvaku compreendeu o que o seu filho Vikukshi fizera e ficou extremamente irado. Então ele ordenou que Vikukshi deixasse aquela região porque Vikukshi violara os princípios reguladores. Tendo sido instruído pelo grande e erudito Brahmana Vashista, que falava acerca da verdade absoluta, Maharaja Ikshvaku tornou-se um renunciante. Seguindo os princípios de um yogi, ele deveras alcançou a perfeição suprema após abandonar seu corpo material. Após o desaparecimento de seu pai, Vikukshi retornou à região e então tornou-se rei, governando o planeta Terra e realizando vários sacrifícios para satisfazer a personalidade de Deus. Mais tarde, Vikukshi tornou-se célebre como Shasada. O filho de Shasada foi Puranjaya, que também é conhecido como Indravarra, e às vezes como Kakutisha. Por favor, ouve-me enquanto narro como ele recebeu diferentes nomes por diferentes atividades. Outrora, houve uma guerra devastadora, travada entre os semideuses e os demônios. Os semideuses, tendo sido derrotados,
aceitaram Puranjaya como seu assistente e então venceram os demônios. Portanto, este herói é conhecido como Puranjaya, aquele que conquistou a residência dos demônios. Com a condição de que Indra se tornasse seu carregador, Puranjaya concordou em matar todos os demônios. Devido ao orgulho, Indra não pôde aceitar esta proposta, até que mais tarde, por ordem do Senhor Supremo, Vishnu, Indra aceitou-a e tornou-se um grande touro que serviu de montaria para Puranjaya. Bem protegido pelo escudo e desejando lutar, Puranjaya empunhou um arco transcendental e flechas muito afiadas. E, enquanto era altamente louvado pelos semideuses, montou nas costas do touro, Indra, e sentou-se sobre sua corcova. Por isso ele é conhecido como Kakutsha, sendo dotado de poder pelo Senhor Vishnu, que é a superalma e a pessoa suprema. Puranjaya sentou-se no grande touro e, portanto, é conhecido como Indravarra. Cercado pelos semideuses, ele atacou a oeste a residência dos demônios. Houve uma feroz batalha entre os demônios e Puranjaya. Na verdade, foi tão feroz que, quando alguém ouve acerca dela, seus cabelos arrepiam-se. Todos os demônios que tinham bastante coragem de enfrentar Puranjaya eram atingidos por suas flechas e imediatamente enviados à residência de Jamaraja. Para salvarem-se das flechas abrasadoras de Indravarra, que pareciam as chamas da devastação no final do milênio, os demônios que sobreviveram quando o resto de seu exército foi morto, fugiram às pressas para as suas respectivas residências. Após derrotar os inimigos, o santo rei Puranjaya deu tudo, incluindo as riquezas e esposas do inimigo, a Indra, que carrega um raio. Eis porque ele é festejado como Puranjaya. Assim, Puranjaya é conhecido por diferentes nomes devido às suas diferentes atividades. O filho de Puranjaya foi conhecido como Anena. O filho de Anena foi Prito, e o filho de Prito foi Vishvagandhi. O filho de Vishvagandhi foi Chandra, e o filho de Chandra foi Dhruvanashva. O filho de Dhruvanashva foi Shravasta, que construiu uma província conhecida como Isravastipuri. O filho de Isravasta foi Brihadaswa, e seu filho foi Kuvalahasya. Dessa maneira, a dinastia aumentava. Para satisfazer o sábio Utanga, o grandemente poderoso Kuvalayasha matou o demônio chamado Dundu. Ele conseguiu isto com a ajuda de seus 21.000 filhos. Ó Maharaja Parikshit, por esta razão, Kuvalayasha é célebre como Dundumara, aquele que matou Dundu. Entretanto, excetuando-se 3 de seus filhos, todos os outros foram reduzidos a cinzas pelo fogo que emanava da boca de Dundu. Os filhos sobreviventes foram Dridashwa, Kapilashwa e Bradashwa. De Dridashwa surgiu um filho chamado Hariashwa, cujo filho é célebre como Nikumba.
O filho de Nikumba foi Bahulashva, e o filho de Bahulashva foi Krishafo. O filho de Krishapa foi Senadite, e o filho de Senadite foi Juvanashva. Juvanashva não teve filhos. Daí ele retirou-se da vida familiar e foi para a floresta. Embora tivessem acompanhado Juvanashva à floresta, todas as suas 100 esposas ficaram muito melancólicas. Na floresta, entretanto, os sábios, sendo muito bondosos com o rei, começaram muito cuidadosa e atentamente a executar o Indra Jagya, para que o rei pudesse ter um filho. Sentindo sede certa noite, o rei adentrou-se na arena de sacrifício e, quando viu que todos os brahmanas estavam deitados, ele pessoalmente bebeu a água santificada destinada a ser bebida por sua esposa. Ao levantarem-se da cama e ver o cântaro vazio, os brahmanas quiseram saber quem foi que se atrevera a beber a água destinada a gerar um filho. Ao compreenderem que o rei, inspirado pelo controlador supremo, bebera a água, todos os brahmanas exclamaram: "Oh, o poder da providência é verdadeiro poder. Ninguém pode combater o poder do Supremo." Dessa maneira, eles ofereceram suas respeitosas reverências ao Senhor. Em seguida, com o tempo, um filho com todos os sintomas de um rei poderoso surgiu do lado inferior direito do abdômen do rei Juvanashva. O bebê chorava tanto por leite materno que todos os brahmanas ficaram muito infelizes. "Quem cuidará desse bebê?" diziam eles. Então Indra, que era adorado naquele sacrifício, apareceu e consolou o bebê. "Não chore", disse Indra. Daí Indra colocou seu dedo indicador na boca do bebê e disse: "Pode beber-me." Porque foi abençoado pelos brahmanas, Juvanashva, o pai do bebê, não caiu vítima da morte. Após este episódio, ele realizou rigorosas austeridades e alcançou a perfeição naquele mesmo lugar. Mandata, o filho de Juvanashva, causava medo a Ravana e outros ladrões e assaltantes que traziam ansiedade. Ó rei Parikshit, visto que eles o temiam, o filho de Juvanashva era conhecido como Trashadasya, nome este dado pelo rei Indra. Pela misericórdia da personalidade de Deus, o filho de Juvanashva era tão poderoso que, ao tornar-se imperador, sozinho, sem a participação de nenhum outro governante, ele governou o mundo inteiro, que consiste em 7 ilhas. A personalidade de Deus não é diferente dos aspectos auspiciosos dos grandes sacrifícios, tais como os ingredientes do sacrifício, o canto dos hinos védicos, os princípios reguladores, o executor, os sacerdotes, o resultado do sacrifício, a arena do sacrifício e o tempo do sacrifício. Conhecendo os princípios da autorrealização, Mandata adorou a alma suprema transcendentalmente situada, a personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, que abrange todos os semideuses.
Ele também deu muitas caridades aos brahmanas e assim realizou Jagya, sacrifício para adorar o Senhor. Todos os lugares, desde o local onde o sol nasce no horizonte, brilhando refulgentemente, até o local onde o sol se põe, são conhecidos como propriedades do célebre Mandata, o filho de Dhruvanashva. Mandata gerou 3 filhos no ventre de Bindumati, a filha de Shashabindu. Esses filhos eram Purukutsa, Ambarisha e Mukukunda, um grande yogi místico. Estes 3 irmãos tinham 50 irmãs, todas as quais aceitaram como esposo o grande sábio Saubari. Nas profundezas da água do rio Jamuna, Saubari Rishi estava ocupado em austeridades quando viu um casal de peixes ocupado em atividade sexual. Com isto, ele percebeu o prazer da vida sexual e, induzido por este desejo, foi ter com o rei Mandata e pediu-lhe uma das filhas. Em resposta a este pedido, o rei disse: Ó Brahmana, as minhas filhas podem aceitar qualquer esposo que elas mesmas escolherem. Saubara Muni pensou: agora estou debilitado devido à velhice. Meu cabelo tornou-se grisalho, minha pele está flácida e minha cabeça treme sempre. Ademais, sou um yogi, portanto as mulheres não gostam de mim. Uma vez que o rei rejeitou-me dessa maneira, devo modificar meu corpo de tal maneira que serei desejado não apenas pelas filhas de reis mundanos, mas até mesmo pelas mulheres celestiais. Em seguida, quando Saubari Muni transformou-se numa pessoa bem jovem e bela, o mensageiro do palácio levou-o para o interior dos aposentos das princesas, que eram extremamente opulentos. Todas as 50 princesas aceitaram-no então como seu esposo, embora ele fosse apenas um único homem. Depois disto, as princesas, sentindo-se atraídas a Saubari Muni, abandonaram sua confraternidade e brigaram entre si, cada uma delas alegando: este homem é exatamente adequado a mim e não a ti. Dessa maneira surgiu grande discórdia. Porque Saubari Muni era hábil em cantar mantras perfeitamente, suas rigorosas austeridades propiciaram-lhe um lar opulento, com roupas, adornos, criados e criadas devidamente vestidos e decorados, e muitas variedades de parques com lagos de águas cristalinas e com jardins. Dos jardins, perfumados por muitas variedades de flores, os pássaros chilreavam e as abelhas zumbiam, cercados pelos cantores profissionais. O lar de Saubari Muni era amplamente provido de camas e assentos luxuosos, ornamentos e locais de banho, e havia muitas variedades de cremes de sândalo, guirlandas de flores e pratos saborosos. Cercado assim por opulenta parafernália, o Muni ocupava-se em afazeres familiares com suas numerosas esposas. Mandata, o rei do mundo, que consiste em 7 ilhas, ficou maravilhado ao ver a opulência doméstica de Saubari Muni. Assim,
ele abandonou o falso prestígio que adquirira em sua posição de imperador do mundo. Dessa maneira, Salbarimuni experimentou o gozo dos sentidos no mundo material, mas não estava absolutamente satisfeito. Assim como o fogo jamais para de arder, se lhe fornecem constantemente gotas de gordura. Depois disso, certo dia em que Salbarimuni, que era hábil em cantar mantras, estava sentado num lugar solitário, ele matutou sobre a causa de sua queda, a qual aconteceu porque ele simplesmente ficou impressionado com a atividade sexual de um peixe. Ai de mim, enquanto praticava a austeridade, mesmo nas profundezas da água, e enquanto seguia todas as regras e regulações praticadas pelas pessoas santas, perdi os resultados de minhas grandes austeridades simplesmente porque fiquei interessado nas atividades sexuais de um peixe. Todos devem prestar atenção a esta queda e tirar disto uma grande lição. Alguém que deseja libertar-se do cativeiro material deve abandonar a companhia de pessoas interessadas em vida sexual e não deve empregar seus sentidos em afazeres externos, isto é, em ver, ouvir, falar, caminhar e assim por diante. Mas deve sempre permanecer em lugar solitário, fixando toda a sua mente nos pés de lótus da ilimitada personalidade de Deus. E se acaso quiser alguma associação, deve associar-se com pessoas cujas ocupações se coadunem com as suas. No começo, eu estava sozinho e ocupado em realizar as austeridades da yoga mística. Mais tarde, porém, devido à associação com o peixe que estava ocupado em sexo, desejei casar-me. Então tornei-me o esposo de 50 mulheres, e em cada uma delas gerei 100 filhos, e assim minha família recebeu esses 5.000 membros. Pela influência dos modos da natureza material, caí, pensando que seria feliz na vida material. Mas vejo que meus desejos de obter gozo material nunca terminam, nem nesta vida, nem na próxima. Dessa maneira, durante algum tempo, ele passou sua vida envolvido em afazeres domésticos. Porém, depois desapegou-se do gozo material. Para renunciar à associação material, aceitou a ordem de Vanaprastha e foi para a floresta. Suas devotadas esposas seguiram-no, pois seu esposo era seu único abrigo. Quando Salbarimuni, que era inteiramente versado no eu, foi para a floresta, ele realizou severas penitências. Dessa maneira, no fogo do momento da morte, ele ocupou-se definitivamente a serviço da Suprema Personalidade de Deus. Ó Maharaja Parikshit, observando o progresso que seu esposo alcançou na existência espiritual, as esposas de Salbarimuni, através do seu poder espiritual, também foram capazes de entrar no mundo espiritual, assim como a chama de um fogo cessa quando o fogo se extingue. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 9º canto, 6º capítulo do Srimad Bhagavata, intitulado
A queda de Saubhari Muni. Srimad Bhagavatam, 9º canto, capítulo 7, os descendentes do rei Mandata. Shukadeva Goswami disse: o mais proeminente entre os filhos de Mandata foi aquele que é célebre como Ambarisha. Ambarisha foi aceito como filho por seu avô Dhruvanashva. Ambarisha teve um filho chamado Jalvanashva, e o filho de Jalvanashva foi Harita. Na dinastia Mandata, Ambarisha, Harita e Jalvanashva destacaram-se muito. Os irmãos da serpente Narmada escolheram-na para casar-se com Purukutsa. Por ordem de Vasuki, ela levou Purukutsa à região inferior do universo. Ali, em Rasatala, a região inferior do universo, Purukutsa, sendo dotado de poder pelo Senhor Vishnu, conseguiu matar todos os Gandharvas que mereciam ser mortos. Purukutsa recebeu das serpentes a bênção de que todo aquele que se lembrasse desta história, que relata como Narmada o levou à região inferior do universo, ficaria protegido contra o ataque das serpentes. O filho de Purukutsa foi Trashadasya e o pai de Anannaraya. O filho de Anannaraya, Hariwashva, foi o pai de Praruna. Praruna foi o pai de Tribandana. O filho de Tribandana foi Satyavrata, que se tornou célebre com o nome Trishanku, porque raptou a filha de um Brahmana quando ela estava se casando. Seu pai amaldiçoou-o a tornar-se um Chandala, inferior a um Shudra. Depois, por influência de Vishvamitra, ele, em seu corpo material, foi ao sistema planetário superior, aos planetas celestiais, porém, devido ao poder dos semideuses, voltou a cair. Entretanto, pelo poder de Vishvamitra, ele não chegou a completar sua queda. Mesmo hoje em dia, ainda pode-se vê-lo suspenso no céu de ponta cabeça. O filho de Trishanku foi Harishchandra. Devido a Harishchandra, houve uma desavença entre Vishvamitra e Vashista, que, tendo se transformado em pássaros, lutaram entre si por muitos anos. Harishchandra não tinha filhos e, portanto, era extremamente melancólico. Certa vez, portanto, seguindo o conselho de Narada, ele refugiou-se em Varuna e disse-lhe: meu senhor, não tenho filhos. Poderias fazer a gentileza de dar-me um? Ó rei Parikshit, Harishchandra implorou a Varuna: meu senhor, se eu obtiver um filho, com este filho realizarei um sacrifício para a tua satisfação. Quando Harishchandra disse isto, Varuna respondeu: assim acontecerá. Devido à bênção concedida por Varuna, Harishchandra gerou um filho chamado Rohita. Depois, quando a criança nasceu, Varuna aproximou-se de Harishchandra e disse: agora tens um filho. Com este filho, podes oferecer-me um sacrifício. Em resposta a isto, Harishchandra disse: somente 10 dias após o seu nascimento é que um animal torna-se adequado para o sacrifício.
Passado 10 dias, Varuna veio novamente e disse a Harishchandra: agora podes realizar o sacrifício. Harishchandra respondeu: quando começa a desenvolver dentição, um animal torna-se então bastante puro para ser sacrificado. Quando os dentes cresceram, Varuna veio e disse a Harishchandra: agora cresceram os dentes do animal e podes realizar o sacrifício. Harishchandra respondeu: quando todos os dentes caírem, então ele estará em condições de ser sacrificado. Quando os dentes caíram, Varuna retornou e disse a Harishchandra: agora os dentes do animal caíram e podes realizar o sacrifício. Mas Harishchandra respondeu: quando os dentes do animal crescerem novamente, então ele será bastante puro para ser sacrificado. Quando os dentes cresceram novamente, Varuna veio e disse a Harishchandra: agora podes realizar o sacrifício. Mas Harishchandra disse-lhe então: ó rei, quando o animal do sacrifício torna-se um kshatriya e é capaz de defender-se para lutar com o inimigo, então ele estará purificado. Harishchandra, na verdade, estava muito apegado a seu filho. Devido a esta afeição, ele pediu que o semideus Varuna esperasse. Assim, Varuna ficou esperando que o tempo chegasse. Rohita pôde entender que seu pai tensionava oferecê-lo como um animal de sacrifício. Portanto, só para salvar-se da morte, ele equipou-se com arco e flechas e partiu para a floresta. Ao tomar conhecimento de que, devido a Varuna, seu pai fora atacado de hidropisia e ficara com o abdômen enorme, Rohita desejou retornar à capital. Mas o rei Indra proibiu de tomar esta atitude. O rei Indra aconselhou Rohita a peregrinar por diferentes lugares sagrados, pois essas atividades são deveras piedosas. Seguindo esta instrução, Rohita andou na floresta por 1 ano. Dessa maneira, no fim do 2º, 3º, 4º e 5º anos, sempre que Rohita queria regressar à sua capital, o rei dos céus, Indra, sob a forma de um brahmana idoso, aproximava-se dele e proibia-o de retornar, repetindo as mesmas palavras do ano anterior. Em seguida, após vagar 6 anos pela floresta, Rohita retornou à capital de seu pai. Ele comprou de Ajigartha seu 2º filho, chamado Shunashepa. Então ofereceu Shunashepa a seu pai Harishchandra, para que fosse usado como o animal a ser imolado em sacrifício, e ofereceu suas respeitosas reverências a Harishchandra. Em seguida, o famoso rei Harishchandra, uma das insígnes personalidades históricas, realizou grandes sacrifícios, imolando um homem, e satisfez a todos os semideuses. Dessa maneira, ele curou-se da sua hidropisia criada por Varuna. Naquele grande sacrifício humano, Vishvamitra era o principal sacerdote que fazia oblações. O perfeitamente autorrealizado Jamadagni tinha a responsabilidade de cantar os mantras do Yajurveda. Vashista era o principal sacerdote bramínico.
e o sábio Ayasya recitava os hinos do Samaveda. O rei Indra, estando muito satisfeito com Harishchandra, deu-lhe de presente uma quadriga de ouro. As glórias de Sunashepa serão apresentadas durante a descrição do filho de Vishvamitra. O grande sábio Vishvamitra viu que Maharaja Harishchandra, juntamente com sua esposa, era veraz, tolerante e interessado na essência das coisas. Por isso deu-lhes conhecimento imperecível para que cumprissem a missão humana. Maharaja Harishchandra primeiro purificou sua mente, que estava cheia de gozo material, amalgamando-a com a terra. Em seguida, ele amalgamou a terra com a água com o fogo com o ar e o ar com o céu. Depois, amalgamou o céu com a totalidade da energia material e a totalidade da energia material com o conhecimento espiritual. Este conhecimento espiritual é a compreensão de que o eu pessoal é parte do Senhor Supremo. Ao ocupar-se em servir ao Senhor, a alma espiritual autorrealizada é eternamente imperceptível e inconcebível. Estabelecida nesta consciência espiritual, ela livra-se completamente do cativeiro material. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 9º canto, 7º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Os Descendentes do Rei Mandata. Srimad Bhagavatam, 9º canto, capítulo 8. Os filhos de Sagara encontram Kapila-deva. Shukadeva Goswami prosseguiu. O filho de Rohita foi Harita, e o filho de Harita foi Champa, que construiu a cidade de Champapuri. O filho de Champa foi Sudeva, cujo filho foi Vijaya. O filho de Vijaya foi Baruka. O filho de Baruka foi Vrika, e o filho de Vrika foi Bahuka. Os inimigos do rei Bahuka tiraram-lhe todas as posses, e por isso ele ingressou na ordem de Vanaprastha e, acompanhado de sua esposa, foi para a floresta. Bahuka morreu quando estava velho, e uma de suas esposas quis morrer com ele seguindo o ritual Sati. Naquele momento, entretanto, Aurva Muni, sabendo que ela estava grávida, impediu-a de morrer. Sabendo que ela estava grávida, as co-esposas da esposa de Bahuka conspiraram e colocaram veneno em seu alimento. Mas o plano não funcionou. Ao contrário, o filho nasceu juntamente com o veneno. Portanto, ele tornou-se famoso como Sagara, aquele que nasce com veneno. Mais tarde, Sagara tornou-se imperador. O lugar conhecido como Ganga Sagara foi escavado por seus filhos. Sagara Maharaja, seguindo a ordem de seu mestre espiritual, Aurva, não matou os homens incivilizados, tais como Talanjagas, Javanas, Shakas, Rayayas, bárbaras. Ao contrário, ele fez alguns andarem com trajes desajeitados, raspou a barba de outros, mas permitiu que usassem bigodes. Fez com que alguns usassem cabelos soltos,
raspou um pouco a barba de outros, deixou alguns sem roupas interiores e outros sem roupas externas. Assim, estes diferentes clãs tiveram que vestir-se de maneira diferente, mas o rei Sagara não os matou. Seguindo as instruções do sábio Alva, Sagara Maharaja realizou sacrifícios a Ashvamedha e com isto satisfez o Senhor Supremo, que é o controlador supremo, a superalma de todos os sábios eruditos e o conhecedor de todo o conhecimento védico, a personalidade de Deus. Mas Indra, o rei dos céus, roubou o cavalo destinado a ser oferecido no sacrifício. O rei Sagara tinha duas esposas, Sumati e Keshini. Os filhos de Sumati, que eram muito orgulhosos de seu poder e influência, seguindo a ordem de seu pai, saíram em busca do cavalo perdido. Tentando achá-lo, escavaram a terra muito extensamente. Em seguida, na direção nordeste, eles viram o cavalo perto do ashrama de Kapila Muni. Eis o homem que roubou o cavalo, disseram eles. Ali está ele com os olhos fechados. Na certa, ele é muito pecaminoso. Matai-o, matai-o. Emitindo esses urros, os filhos de Sagara, 60.000 ao todo, brandiram suas armas. Ao aproximarem-se do sábio, o sábio abriu seus olhos. Por influência de Indra, o rei dos céus, os filhos de Sagara perderam a inteligência e desrespeitaram uma grande personalidade. Consequentemente, emanou o fogo de seus próprios corpos, e no mesmo instante eles foram reduzidos a cinzas. Às vezes, argumenta-se que os filhos do rei Sagara foram reduzidos a cinzas pelo fogo que emanou dos olhos de Kapila Muni. Esta afirmação, entretanto, não é aceita por grandiosas pessoas eruditas, pois o corpo de Kapila Muni está completamente no modo da bondade e, portanto, não poderia ficar no modo da ignorância e manifestar ira. Assim como o céu puro não pode ser poluído pela poeira da terra. Kapila Muni enunciou neste mundo material a filosofia Sankhya, que é um forte barco no qual pode-se atravessar o oceano da ignorância. Na verdade, as pessoas desejosas de cruzar o oceano do mundo material podem refugiar-se nesta filosofia. Como pode semelhante pessoa altamente erudita, situada na elevada plataforma da transcendência, fazer qualquer distinção entre amigo e inimigo? Entre os filhos de Sagara Maharaja, havia um que se chamava Asamanjasa, que nasceu da segunda esposa do rei Keshini. O filho de Asamanjasa foi conhecido como Anshuman, e ele vivia ocupado em trabalhar para o bem de Sagara Maharaja, seu avô. Outrora, em seu nascimento anterior, Asamanjasa fora um grande yogi místico, que devido à má associação, caiu de sua posição elevada. Agora, nesta vida, ele nasceu em família real e era um Jatismara, isto é, tinha o privilégio especial de lembrar-se de seu nascimento passado.
Entretanto, ele queria fazer-se passar por canalha, e por isso fazia coisas abomináveis aos olhos do público e desfavoráveis para seus parentes. Ele perturbava os meninos que brincavam no rio Saraio, jogando-os nas profundezas da água. Porque a Samandjassa ocupava-se nessas atividades tão abomináveis, seu pai deixou de ter afeição por ele e exilou-o. Então, a Samandjassa manifestou seu poder místico, ressuscitando os meninos e mostrando-os ao rei e aos seus pais. Depois disso, a Samandjassa partiu de Ayodhya. Ó rei Parikshit, ao verem que seus meninos ressuscitaram, todos os habitantes de Ayodhya ficaram espantados. E o rei Sagara lamentou profundamente a ausência de seu filho. Depois disso, Maharaja Sagara ordenou que seu neto Anshuman procurasse o cavalo. Seguindo o mesmo caminho percorrido pelos seus tios, Anshuman pouco a pouco alcançou o monte de cinzas e viu o cavalo nas proximidades. O grande Anshuman viu sentado perto do cavalo o sábio Kapila, o santo que é uma encarnação de Vishnu. Anshuman prestou-lhe respeitosas reverências, ficou de mãos postas e ofereceu-lhe orações atenciosas. Anshuman disse: Meu Senhor, seja pela meditação, seja pela especulação mental, nem mesmo até hoje, é o Senhor Brahma capaz de compreender vossa posição, que está muito além dele mesmo. Então, que dizer de outros como nós, que fomos criados por Brahma, o qual nos deu várias formas de semideuses, animais, seres humanos, pássaros ou animais selvagens? Estamos em completa ignorância. Portanto, como podemos conhecer a vós que sois a transcendência? Meu Senhor, estais plenamente situado nos corações de todos, mas as entidades vivas, cobertas pelo corpo material, não vos podem ver, pois estão influenciadas pela energia externa, que é conduzida pelos 3 modos da natureza material. Como a inteligência delas está encoberta por Sattvaguna, Rajoguna e Tamoguna, elas conseguem ver apenas as ações e reações destes 3 modos da natureza material. Devido às ações e reações do modo da ignorância, quer as entidades vivas estejam despertas ou dormindo, elas podem ver apenas as ações da natureza material. Elas não podem ver vossa onipotência. Ó meu Senhor, os sábios que estão livres dos 3 modos da natureza material, sábios tais como os 4 Kumaras, Sanat, Sanaka, Sanandana e Sanatana, são capazes de pensar em vós, que sois o conhecimento concentrado. Mas como pode uma pessoa ignorante como eu pensar em vós? Ó Senhor completamente pacífico, embora a natureza material, as atividades fruitivas e suas consequentes designações e formas materiais sejam criação vossa, não sois afetado por elas. Portanto, vosso nome transcendental
é diferente dos nomes materiais, e vossa forma é diferente das formas materiais. Assumes uma forma semelhante à de um corpo material simplesmente para dar-nos instruções, tais como o Bhagavad Gita, mas na verdade sois a suprema pessoa original. Portanto, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Ó meu Senhor, aqueles cujos corações estão confundidos pela influência da luxúria, da cobiça, da inveja e da ilusão, estão unicamente interessados no falso conforto doméstico deste mundo criado por vossa Maya. Apegados ao lar, esposa e filhos, eles vagam perpetuamente neste mundo material. Ó super-alma de todas as entidades vivas, ó personalidade de Deus, bastou-me ver-vos para que eu me libertasse de todos os desejos luxuriosos, que são a causa básica da intransponível ilusão e cativeiro no mundo material. Ó Rei Parikshit, depois que Anshuman fez essas glorificações ao Senhor, o grande sábio Kapila, a poderosa encarnação de Vishnu, sendo muito misericordioso com ele, explicou-lhe o caminho do conhecimento. A personalidade de Deus disse: meu querido Anshuman, eis o animal que teu avô estava procurando para fazer o sacrifício. Por favor, leva-o. Quanto aos teus antepassados, que foram reduzidos a cinzas, eles só podem ser libertados com água do Ganges e por nenhum outro meio. Em seguida, Anshuman circungerou Kapila Muni e ofereceu-lhe respeitosas reverências, curvando sua cabeça. Após satisfazê-lo plenamente dessa maneira, Anshuman levou de volta o cavalo destinado ao sacrifício, e com este cavalo, Maharaja Sagara realizou as cerimônias ritualísticas restantes. Após entregar o encargo do seu reino a Anshuman e assim livrar-se de toda a ansiedade e cativeiros materiais, Sagara Maharaja, seguindo os processos ensinados por Alva Muni, alcançou o destino supremo. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 9º canto, 8º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Os Filhos de Sagara Encontram o Senhor Kapila Deva.